agradecendo a Deus, nosso Pai de bondade, que nos dá todos os dias novas oportunidades de aprendizado, de trabalho, de conquistas, de superação. E agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, que nunca nos desampara, está sempre ao nosso lado, amparando, ajudando, inspirando, aliviando as nossas dores e dissabores no corpo e na alma. Confiemos na sabedoria divina, na providência divina que nunca erra. Confiemos em Jesus, que está sempre a nos ajudar. Que a tua paz, Jesus, faça morada em nossos corações. Que tenhamos sempre bom ânimo para seguir com as lutas de cada dia. Vamos estudar e renovar as nossas forças pelo estudo. Muita paz a todos. Olá, dando continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como sempre fazemos no Consolador às terças-feiras, vamos ver hoje as questões 931 e 936, dando sequência ao que nós começamos na semana passada. Começamos a ver o quarto livro de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, né? Estamos falando das penas e gozos terrestres, quer dizer, dos sofrimentos, né? E da felicidade relativas que aqui temos na Terra. Aliás, o tópico específico que começamos na terça-feira passada e vamos terminar hoje é o que trata da felicidade, né? E infelicidade relativas, que é o que se pode ter aqui na Terra. O nosso estudo é direcionado ao nosso grupo, não é? E então, antes de vermos a questão 931, nós vamos mandar um abraço aos nossos companheiros, né, de estudo de terça-feira, a Naizinha, a Naitza, a Mércia, a Ana Lúcia, a Laura, o Valdeir, a Neiva, entre outros companheiros caros aos nossos corações, que nos acompanhavam pessoalmente quando era permitido, né, o encontro pessoal, e que com certeza em breve, né, estará de novo junto, né, conosco lá no Consolador. Na próxima semana cumprimento outros companheiros de estudo, né? Vamos dividir aqueles que não foram citados hoje, ou serão na semana que vem, nas próximas, né? Então vamos ver a questão 931 de O Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte, né? Por que na Terra nós temos mais sofredores, mais pessoas sofredoras que pessoas felizes, né? Na verdade, o texto fala as classes sofredoras são mais numerosas, né? Ora, vimos na semana passada, já sabemos de há muito, né, que a Terra é um lugar de sofrimentos e expiações. Então, é evidente que na Terra tem mais sofredor do que pessoa feliz. Isso é óbvio, né? A Terra é um planeta de provas, é um planeta de expiações, né? Então, aqui estamos para sofrer, pagar, quitar, né? Corrigir os nossos defeitos, né? Não é um lugar de gozo, de felicidade, não é o céu. Daí porque temos mais pessoas sofredoras, mais pessoas infelizes do que felizes, né? O texto da questão 931, né, ele acrescenta que há mais pessoas infelizes na Terra e que não há pessoas felizes na Terra, não há pessoas totalmente felizes na Terra, porque a Terra não é um lugar de felicidade total, não é um lugar de felicidade plena, é um lugar de felicidade relativa, né? E isto significa
que nós vamos conhecer a verdadeira felicidade ainda, né? Esta felicidade que nós conhecemos ainda é muito pequena, perto daquela que ostenta o justo, né? Aquele que ama, que pratica caridade, que não tem mágoa, não tem ódio, não tem sofrimento, não tem, né, desejos inferiores, sentimentos e sensações infelizes em seu coração. Este conhece a verdadeira felicidade, mas também este não mora na terra, né? Mas nós vamos conhecer um dia, né? Agora, o que a gente vê na terra, infelizmente, é pessoas, né, com muita ostentação, né, fingindo uma felicidade que não existe, né? Isso nós vemos nos dias atuais por conta das mídias, né? A pessoa chora o dia inteiro, aí depois ela enxuga as lágrimas, faz uma maquiagem, faz uma selfie com um prato de comida ou num lugar bonito, né? E vende aquele flash, aquele 1 segundo que ela teve no dia, né? Enganando os outros e a si próprio, né? É uma ilusão, né? É uma mentira, é uma falsidade, né? Isso não é crítica, isso é uma análise, né, racional do que nós vemos na Terra. Muita ostentação, muito sofrimento, né? E muita ilusão. De vez em quando a mídia informa, né, que houve a morte de um artista, de um famoso, né, de um rico, né? Morreu jovem e com overdose, quer dizer, ou outros de suicídio, né, o que é mais triste ainda, e aquela pessoa que se apresentava como a pessoa mais feliz do mundo, né, se suicidou. Então isso mostra que aquela felicidade não era verdadeira. Isso tudo, né, nós estamos falando para que a gente acredite na mensagem de Jesus de que dias melhores virão, né? Não é para o nosso desespero, muito pelo contrário, é para o nosso conforto. Nós vamos encontrar uma verdadeira felicidade quando a gente se melhorar. Então isso é um estímulo para que a gente invista no nosso progresso moral, né? Que a gente trabalhe para eliminar, né, aquelas tendências inferiores que ainda estão enraizadas em nosso coração, né? Vamos passar à questão seguinte, a questão 932 de O Livro dos Espíritos. Essa questão também é igualmente muito interessante, né? Ela pergunta assim: por que no mundo prevalece a influência dos maus sobre os bons? Eu costumo dizer, né, que o Livro dos Espíritos é muito deduzível, né? Você faz uma pergunta e a resposta parece que é óbvia, né? É tudo muito claro, né? Por que tem uma influência maior dos maus? Porque a Terra ainda é um local dos maus. Os bons não estão aqui, os bons estão nos mundos mais evoluídos, né? Agora, o texto nos lembra que o mal é agressivo, né? E o bem é silencioso. Então vamos imaginar que tenha um ônibus, né, com 30 pessoas, 29 pessoas extremamente equilibradas. Elas entram em silêncio, né, tomam seus assentos e ficam quietas. Aí entra uma pessoa, né, totalmente desequilibrada. Essa pessoa está gritando, xingando, falando palavras de baixo calão. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma pessoa desarmonizando o ambiente, uma pessoa mais agressiva. Ou seja, o mal é escandaloso, né? O mal é agressivo e o bem silencioso. Daí porque a gente ouve mais o barulho do mal do que, né, o silêncio do bem, né? O bem geralmente é discreto, né? Agora há pouco André saía daqui com um monte de objetos para doar para as gestantes, né? As pessoas entregam em casa a pedido dela e ela leva lá no consolador e marca um dia da semana para distribuir. E isto foi feito em silêncio, né? A mídia não vai falar, porém, né, se alguém, né, na frente de um hospital fizer um barulho, vai sair, todo mundo vai filmar, colocar nos grupos, né, como se aquilo prevalecesse, né? Na verdade, então, né,
o barulho que os maus fazem, né? Aliás, nós vamos até abrir um parênteses, né, para dizer isso, né? Não coloquem nos grupos sociais mensagens, vídeos de coisas desagradáveis, deletem. Quando virem uma mensagem dessa, apaguem, não levem adiante, só levem adiante mensagens edificantes, não é? Então essas mensagens de política, de crítica, de briga, de agressão, de violência, não devem ser divulgadas, devem ser apagadas, né? E eu lembrava que outro dia, né, na frente da prefeitura, havia pessoas xingando, ofendendo o prefeito, né? O prefeito que decretou o lockdown está tentando cuidar da saúde da população, né? Mas essas pessoas possivelmente tiveram prejuízos financeiros nos seus trabalhos, o que é compreensível, estavam lá gritando, agressivos, né? E lá não havia ninguém elogiando a coragem do prefeito, né? Porque é uma medida extremamente antipática para o prefeito, desagradável, né? E geralmente os políticos não gostam de perder votos, né? Mas o prefeito e os governadores têm que fazer isso. Mas não tinha ninguém na frente da prefeitura elogiando a coragem do prefeito, como eu disse. Então aquelas pessoas que entenderam, né, apesar da dificuldade das medidas, entenderam que eram necessárias para diminuir o contágio, elas estavam em casa em silêncio, né, sem barulho. Não estava na frente da prefeitura batendo palmo, elogiando, né? E o texto diz, literalmente assim: os maus são intrigantes, os maus são audaciosos e os bons são tímidos, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, antes de passarmos para a questão seguinte, para dizer que eu tenho uma dificuldade com a informática muito grande, né? E às vezes as gravações ficam com chiado. Então hoje eu estou fazendo duas gravações, né? Uma no computador e outra no celular. Então eu tenho uma câmera aqui no computador na minha frente, né? E outra câmera aqui no celular, e eu não sei qual vai ficar menos ruim, né? Então às vezes eu olho para a câmera do computador, como estou olhando agora, e às vezes eu olho para a câmera do celular, né? E depois a gravação que tiver melhorzinha nós vamos postar, né? Daí porque de vez em quando eu olho para uma e olho para outra. Muito bem, né? Questão 933. Esta questão, né, lembra que nós somos o artífice, os artífices dos nossos sofrimentos materiais. Quer dizer, aí eu tenho lá um problema de saúde resultante do excesso de açúcar, é porque eu comi açúcar. Eu tenho um problema de saúde resultante de excesso de gordura nas veias, é porque eu comi as gorduras, né? Ou um problema que ataca o meu pulmão por ter fumado, ou ataca o meu fígado por ter consumido bebida alcoólica. Então nós somos os artífices dos nossos sofrimentos materiais. Ou aquele um que passou a vida, né, curtindo a vida, depois, né, não investiu na sua formação profissional, não investiu na formação de uma família através de laços afetivos e renúncia. Então chega uma hora que ele não tem, né, a quem socorrer, ou não tem um emprego, alguma coisa assim. Então nós somos os arquitetos do nosso destino. Esta é uma afirmativa que está no 933. Muito bem. E aí pergunta-se, será que nós não seremos também responsáveis pelos nossos danos morais? E eu volto, né, a repetir aquilo que eu acabei de falar, né? O livro dos Espíritos é muito óbvio. É evidente que nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos morais, né? Mesmo que a gente não saiba a razão, a causa, o motivo, nós somos, né, os responsáveis pela dor, pelo orgulho ferido, né? Pela ambição frustrada, pela ansiedade, pela avareza, pela inveja, pelos ciúmes, né?
todas estas paixões que torturam a alma. Então nós sofremos porque nós, né, nos iludimos. Nós buscamos a felicidade na porta larga, na porta da perdição, como disse Jesus, né? Nós fazemos investimentos na área material e menos investimentos na área moral, né? Então, às vezes a pessoa, né, ela trabalha 40 horas por semana e reserva 1 hora por semana para estudar, ir no centro ou ir numa religião, né? E depois vem a dor moral e ela não tem, né, a força física necessária para enfrentar aquela dificuldade. Quando Jesus fala comigo, né, o fardo é mais leve, o jugo é suave, quer dizer, quem está amparado no Evangelho, quem está escorado na fé, quem tem, através dos bons pensamentos, a companhia das criaturas mais elevadas, se fortalece diante da dor, né? Então, nós somos sim, né, os artífices do nosso sofrimento, nós somos os responsáveis pelos nossos problemas morais, somos nós, né? E o texto fala mais ainda, né? Se somos responsáveis pelo físico, mais ainda, né? Se algumas vezes os problemas físicos independem da vontade da pessoa, né, a questão moral depende totalmente, né? Então o texto, ele quer nos lembrar que nós temos que combater o quê, né? O orgulho, a vaidade, a tola vaidade, né? Tem um pensamento de um padre espanhol que eu acho muito interessante, né? É um padre criador da Opus Dei, e o Papa anterior era da Opus Dei, né? É o Monsenhor José Maria de Escrivá de Balaguer e Arbaz. Este padre católico, né? Ele faz uma reflexão, né, num livro chamado Caminho, né? Ele fala assim: tu, soberba, de quê? Né? Então, em 4 palavras, né, ele pergunta: você, orgulhoso de quê? E, no entanto, nós somos orgulhosos, né? Eu acho que para ser orgulhoso, nós somos iludidos também, né? A gente acha que é mais do que é, né? E este orgulho vai causar dor, vai causar, né, sofrimento, né? A ambição exagerada, né? É lógico que nós temos que ter vontade de andar para frente, vontade de evoluir, vontade de crescer na vida, mas a ambição não pode ser exagerada, né? A questão da avareza, né? Do apego aos bens materiais, né? Isto é que nos consome, que nos corrói, né? A ansiedade, né? Agora, depois dessa pandemia da Covid, nós vamos ter problemas de saúde mental muito sérios, já estamos tendo, né? Suicídios, depressão, tristeza. Então a gente tem que ter um controle emocional, né, dos nossos sentimentos, né, da nossa ansiedade, né, das nossas dificuldades, da nossa tristeza. Senão vamos cair todos em depressão, né? Porque são vários os motivos. Esse isolamento é muito triste, é muito dolorido, né? A gente ficar sozinho, sem um contato com os amigos, né? Sem a frequência casa espírito, passe, as reuniões mediúnicas, né? Então a gente tem que ter, né, o amparo na fé, a gente tem que, né, fazer orações, lembrar da prece e buscar se fortalecer, né? Não é fácil, né? Não é fácil. É interessante, eu tenho pensado nesse isolamento, né? Eu também não tenho saído de casa, estou trabalhando todo o tempo em home office, né? Mas não tenho saído de casa, para nada, né? Então eu imagino como deve sofrer, né, o preso. A gente nunca pensou nisso, né? Ficar recluso sem poder sair. E olha que em casa a gente se mexe um pouquinho, né? Vai da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, né? Faz uma caminhadinha. Mas o preso
nem isso, né? Então deve ser muito triste a condição de preso, né? Enfim, né? Todas essas paixões, esses sentimentos equivocados que ostentamos são que causam a tortura da alma, né? Nós somos os arquitetos da nossa dor, do nosso sofrimento. Leiam o comentário de Kardec dessa questão 933, que é muito claro, muito bonito, muito interessante, muito enriquecedor. A gente faz aqui uma tradução, a gente tenta simplificar, trazer para a nossa linguagem atual, mas com certeza o comentário de Kardec é muito mais rico em detalhes e sempre tem muito a acrescentar. E nós passamos agora para a questão 934, ainda nesse tópico, porém, agora vamos tratar da perda de pessoas amadas, né? Um assunto muito oportuno, né? Numa época de tantas mortes, com esta Covid, né? Que está nos assustando. Já inteiramos 300 mil brasileiros mortos, né? É assustador, né? E a questão 934 vai falar da perda de pessoas amadas, né? E a questão fala assim: a perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente da nossa vontade. Quer dizer, perder uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta muito, não é realmente uma causa justa, uma causa justificável, né? De sofrimento. É verdade, né? É muito triste, né? Perder alguém muito próximo, né? Infelizmente, é a lei da vida, né? É a lei de Deus. Nós nascemos, vivemos e retornamos ao mundo espiritual. Esta é a lei. Embora a gente não goste, embora perder alguém próximo seja muito doloroso. No entanto, como lembrávamos há pouco, estamos num planeta de provas e expiações. E o texto diz expressamente: a perda de alguém querido pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Porém, o texto adverte que ela atinge a todos. Todos somos atingidos, o rico, o pobre, o alto, o baixo, o magro, o gordo, o homem, a mulher, o jovem, o velho, o branco, o amarelo, o vermelho, o negro, o azul, o cor-de-rosa, tanto faz. Todos somos iguais, somos todos filhos de Deus, somos todos espíritos encarnados e todos sofremos da mesma forma com a perda de um ente querido. Agora, a fé, a certeza na imortalidade da alma, a certeza da continuidade da vida após a morte, a comunicabilidade dos espíritos, são formas de conviver com esta dura realidade da perda de entes queridos. Então temos que buscar amparo na fé, né? Lembrar que estamos aqui de passagem, que somos espíritos momentaneamente encarnados, que o corpo é mera vestimenta, que a vida continua após a morte. Não há outra vida, a vida é uma só, o espírito é um só. O espírito só tem uma vida. Pode ter várias experiências encarnatórias e na erraticidade alternadas, mas tem uma vida, né? Também existe a comunicabilidade dos espíritos, né? Então, temos que buscar amparo na fé para conviver com esta dificuldade, né? Sofrer a morte, a desencarnação de alguém que amamos é normal, né? Anormal seria ignorar essa perda cara,
né? Sofrer é normal. E a ciência dos homens, né? A ciência psiquiátrica, ela estabelece lá um período de luto natural, que a pessoa vai chorar, que a pessoa vai sofrer, que ela vai espernear. E não há nada de irregular no luto, na dor do luto. Perdemos alguém que amamos. Porém, né, passado algum tempo, a vida continua. Vamos continuar a viver apesar daquela dor, por maior que ela seja, apesar daquela perda. Se a pessoa continuar sofrendo para o resto da vida, aí ela já tem um problema, né? Já tem uma doença, deve buscar um profissional da área psiquiátrica, né? O sofrimento, ele é intenso no começo, mas depois vai diminuindo, nunca vai deixar de existir aquela tristeza pela perda de alguém que amamos, mas nós vamos aprender a conviver com isso, por mais triste, por mais difícil, por mais duro que seja. É a lei da vida, né? A questão 935, ela nos fala, né, da opinião daquelas pessoas que não aceitam, né, a comunicação dos espíritos, aquelas pessoas que acham, né, que há profanação nessa ideia de comunicabilidade dos espíritos, né? O texto nos fala que se houver respeito, se houver recolhimento, se houver decoro, né? Se não houver leviandade, nós não temos nada de errado na comunicação dos espíritos. Está lá no Antigo Testamento, Moisés falando da comunicação com os mortos. Aliás, Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele acreditava que de Deus, mas nós sabemos que foi, né, dos bons espíritos emissários de Deus. Então essa comunicação já existia desde, né, a antiguidade remota. Agora nem todos acreditam na comunicação, né, e vão criticar. E nós temos que respeitar quem pensa de forma diferente. Eles estão no direito deles, né? E o que nós lamentamos é que eles percam esta oportunidade feliz de intercâmbio, né? Dessa doce consolação, diz o texto, que é a comunicabilidade com os espíritos. É uma pena, né? Porque a comunicação é muito boa para quem recebe uma mensagem, né, de alguém que ama, mas ela também é muito boa para o comunicante. Ele também, né, como criatura que esteve um dia na Terra como nós, ele também tem sentimentos, ele também tem saudades, ele também quer entrar em contato conosco, né, dizer que nos amam, né? Então a comunicação é uma ferramenta que foi criada e permitida por Deus e que é uma ferramenta útil para todos nós, né? Respeitamos quem não acredita, né? Temos que respeitar as outras crenças dos nossos irmãos, né? Mas para nós é muito importante. E a última questão, para encerrar, né? A questão 936, nós temos restringido os nossos estudos virtuais a 30 minutos, pouco mais, porque o vídeo fica difícil depois de carregar, fica pesado, né? Embora na casa a gente sempre estude, né, por cerca de 1 hora. Na questão 936, né, perguntamos: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Então, aquele que está aqui na Terra, chorando a perda de alguém que amou, né, desequilibradamente, já passou lá 1 ano da perda e a pessoa está chorando, né, sofrendo muito, né, está doente,
está doente, segundo a ciência dos homens, né? Não consegue conviver com essa triste perda, né? O que acontece? Acontece que ela prejudica o espírito desencarnado, aquele que ela ama. Além de ficar doente, ela ainda está prejudicando, porque o espírito, diz o texto, ele é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou, né? E uma dor incessante, uma dor irracional, o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva a falta de fé no futuro, né? A falta de confiança em Deus e um obstáculo para o progresso e talvez um obstáculo ao reencontro. Então, o espírito desencarnado sofre se a criatura que está aqui na Terra, ela está, né, se comportando com uma dor muito mais intensa, né, alimentando esta dor, porque doer vai doer mesmo, mas nós temos que lutar contra isso, né? Buscar o equilíbrio, o amparo na fé, na oração, em Deus, né? Então, o que o texto quer nos dizer é que para aqueles que estão sofrendo desequilibradamente há mais tempo do que se esperava, né, que busquem o amparo da fé, de uma religião, né, que busquem a oração para tentar se reequilibrar, para não prejudicar os nossos irmãos que estão no plano espiritual. Allan Kardec, na sequência, faz um comentário, né, dizendo que a libertação de quem parte deveria ser um motivo de alegria. A pessoa está, né, se libertando do sofrimento do corpo físico, né? E querer, diz Kardec, querer que a criatura fique conosco é egoísmo. Se ela já cumpriu, né, o seu tempo e tem que retornar para a pátria espiritual, por que prender a Terra, que é um planeta de provas e expiações, né? Lógico que nós compreendemos que há sofrimento, mas é preciso, né, ter paciência e ter fé, diz Allan Kardec no seu comentário dessa questão 936. Né? A mesma coisa acontece, nós diríamos assim, quando os filhos crescem e vão embora, né? Os filhos vão embora, vão trabalhar, vão estudar, eles se casam, vão morar longe, né? Os pais sofrem a saudade dos filhos, mas eles têm que entender que essa é a lei da vida. Um dia também saíram de casa e tem que apoiar, né, os projetos de estudo, de casamento, de trabalho dos filhos, por mais que lhes seja dolorido, né? Porque amor não é posse, não é sentimento, né? Amar alguém não é amar um objeto que a gente quer que fique ao alcance de nossas mãos. E com isso nós terminamos o nosso tempo e a questão 936, né? Na semana que vem vamos dar continuidade a partir das questões 937. Então, nós rogamos a Deus que ampare todos os nossos irmãos, né, do nosso grupo de estudo das terças-feiras, principalmente aqueles que estão sozinhos, isolados, né, sentindo mais este momento difícil, né, que a gente espera e roga a Deus que passe com a maior brevidade possível e que Ele nos permita que em breve nós estejamos lá no Consolador, estudando juntos como fazíamos. E que Deus nos abençoe e nos ampare. Boa semana a todos, muita paz.